horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, sim, Senhor, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, cante a ele, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ali, Senhor, é verdade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite. Que bom estarmos juntos aqui, nos reunindo para mais um culto de louvor ao nosso Deus. Isto não é pouca coisa.
Reunir para louvar a Deus é privilégio de alguns, e nós temos esse privilégio. Graças a Deus por isso. Nós queremos louvar a Deus por esse momento de culto. Queremos convidar você, a sua família, as pessoas que estiverem aí com você neste momento, chame a todos, vamos ouvir a palavra de Deus. Nós temos vivido grandes e importantes momentos de mensagens na Igreja da Vila, que tem transformado, tem modificado nossas vidas, e nós louvamos a Deus por isso. E o nosso objetivo é que isto seja cada vez mais disseminado, mais abrangente, trazendo mais pessoas para essa mesma bênção que é ouvir a palavra de Deus. Nosso momento é um momento ainda de dificuldade por causa da pandemia, essa semana ainda com mais restrições, conforme foi anunciado ontem, mas nós queremos assim mesmo convidar cada um para que mesmo de casa possamos estar reunidos e ouvindo a palavra de Deus. Esta semana temos mais um motivo de alegria, de comemoração, de celebração. Talvez muitos não se lembrem, ou muitos não estavam aqui ainda, mas dia 11 de março nós completamos 3 anos de Igreja da Vila. Isso é motivo de alegria, muito bom estarmos comemorando esses 3 anos de formação da Igreja da Vila. Então essa abertura é para lembrar que a Igreja da Vila continua. Jesus está abençoando a Igreja da Vila. O Espírito Santo tem falado aos nossos corações através da Igreja da Vila. Então, vamos comemorar essa data. 11 de março, o aniversário da Igreja, foi essa semana. E nós queremos, de forma muito especial, de forma muito carinhosa agora, comemorar essa data. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, que possamos ter sempre a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque nós somos a Igreja da Vila. Nós estamos fazendo aniversário de 3 anos, somos ainda uma igreja bebê, se nós podemos usar essa expressão, mas estamos começando uma caminhada, e nós é que vamos continuar irradiando a mensagem de Jesus Cristo. Amém, queridos? Para isso, nós vamos ter aqui uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, está lá em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o 23. Na verdade, ela tem aqui oração de agradecimento. E nada mais interessante que nós estarmos orando e agradecendo. Mas eu vou ler primeiro a palavra e depois nós vamos orar agradecendo. Diz assim a palavra, Efésios 1, do versículo 15 até o 23. Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos da fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como também devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age entre nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Que palavra abençoada. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão especial de culto. Te agradecemos porque podemos aqui, mesmo que de forma indireta, nos reunir para ouvir a Tua palavra.
E te pedimos, Deus Santo, que o Senhor continue falando aos nossos corações, domingo após domingo, cada dia da semana, ouvindo a Tua palavra, Deus amado. Fica conosco nesse momento, abençoe a Igreja da Vila como o Senhor já tem abençoado. Nós te agradecemos por 3 anos de existência desta igreja e queremos te pedir, Pai, que o Senhor dê a ela muitos e muitos outros anos, conforme a sua vontade, mas que seja a luz de Jesus Cristo, iluminando a Tua glória, a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua salvação, Deus amado. Que muitas pessoas possam se reunir a nós, transformados pela palavra da salvação de Jesus Cristo, e que nós sejamos instrumentos para que essa palavra alcance muitas pessoas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Que bom a gente estar aqui juntos mais uma vez, né? Graças a Deus estamos aqui juntos. E para a gente parar, poder ouvir a palavra de Deus e realmente lembrar dessa verdade que é o que importa para a gente e da qual a gente não pode perder o foco. E hoje eu vou ler com vocês aqui o Salmo 118, né, do 22 ao 29. E o que eu achei muito legal desse salmo é um salmo que fala sobre salvação, né, e desde que o povo ali dos judeus já estavam esperando essa salvação em Deus. E quando a gente pensa nisso, que foi séculos antes de Jesus, né, veio passando século a século, passou por Jesus, toda a história da igreja, e a gente mantém essa mesma esperança que eles tinham naquela época, que veio sendo cumprida e sustentada por Deus. E a gente vive num momento bem difícil, específico aí da nossa história, principalmente aqui no Brasil, e cada um com as suas dificuldades particulares aí de saúde, financeiro, família e etc. Mas todo mundo veio passando isso ao longo dos séculos e Deus vem suportando, né? Então acho que é muito legal esse salmo por causa disso, que ele mostra isso, que Deus vem se mantendo aí amoroso e cuidadoso com a gente. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exultarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor, por a gente poder estar aqui junto mais um dia. Continua tocando o nosso coração, ajuda a gente a ouvir a Tua palavra, a entender o Teu amor, a se importar com os outros e estar sendo também mais Teu amigo. Obrigado por tudo, cuida de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos queridos. Em nome de Jesus, amém. Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não há o que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus que foi morto, mas agora
é a salvação, e o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no céu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no céu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana,
Atualiza a Vila. Mais uma semana falando sobre as notícias e as novidades da nossa comunidade. Vamos lá? Bom, vou começar com uma boa notícia. Eu acho que você, como eu, tá muito esperançoso, a fim de boas notícias, então eu vou começar com ela. A gente vai começar, a partir dessa semana, um novo projeto na Igreja da Vila, que é o Espaço Conviver. Qual é a ideia do Espaço Conviver? É que a gente reproduza virtualmente aquele momento do café, em que a gente conversa depois do culto, se atualiza da vida dos irmãos, consegue ali matar as saudades da semana. Como a gente não está conseguindo fazer isso presencialmente, vamos fazer do jeito que dá, que é virtualmente usando a tecnologia. Então a gente vai receber toda semana no grupo do WhatsApp da igreja um link do Meet, em que você vai entrar quando o culto acaba. Aí você entra lá, a gente vai abrir câmera e áudio para todo mundo que estiver lá, para a gente poder conversar e tomar esse café pós-culto virtualmente. Combinado? Gente, importante, não é um grupo pequeno depois do culto. A ideia é que a gente de fato converse sobre a gente, sobre a vida, mate a saudade. Portanto, entra quem tiver condição de entrar. A gente sabe como as agendas são complicadas, às vezes você termina o culto, já tem alguma coisa para fazer, mas se você puder, entra. Vai ser muito bacana a gente ter esse momento de confraternização e comunhão. Eu tenho certeza que, como eu, você também tá sentindo falta dele, né? Bom, outra coisa que eu queria trazer essa semana é que na semana passada a gente colocou no ar um aviso do pastor Leandro sobre a posição do conselho em relação aos cultos presenciais, a volta aos cultos presenciais, mas muita gente não conseguiu entender, não conseguiu ouvir, acho que o áudio não estava tão legal. Então eu vou trazer de novo esse aviso. Se você não viu, vai ter oportunidade de ver. Se você já viu, vale a pena ver de novo e aí tirar suas dúvidas em relação a esse retorno presencial. Combinado? Um beijo, até semana que vem. Máscara, álcool gel, distanciamento, Espaço Conviver e fiquem com o recado do Leandro. Meus amigos, minhas amigas, eu queria conversar um pouquinho agora com vocês em nome do conselho da nossa igreja. O conselho da nossa igreja, o conselho da Igreja da Vila, tem dedicado o seu coração e tempo para pensar nas questões que envolvem a decisão dos retornos aos nossos cultos presenciais. Nós estamos vivendo um momento muito delicado da pandemia. Nós vivemos um momento de alta da segunda onda dessa pandemia do Covid-19 aqui na nossa cidade de São Paulo. Estamos vendo os números crescendo, nós estamos vendo pessoas morrendo, nós estamos vendo medidas mais restritivas do nosso governo para tentar conter essa pandemia aqui na nossa cidade. E com certeza nós temos orado e temos ponderado sobre essa questão. O conselho da nossa igreja conversou recentemente sobre uma possibilidade de retorno para o mês de abril. Mas como a situação da pandemia é nova a cada semana e a cada dia, nós voltaremos a conversar no final dessa série de mensagem, por volta da metade do mês de abril, sobre uma possibilidade de retorno conforme o andamento da pandemia. Eu queria trazer essa palavra para você para lembrá-lo que enquanto as nossas medidas ainda são restritivas quanto à questão dos nossos cultos presenciais, nós estamos ativamente atuando como Igreja da Vila nesse cenário. Nós temos aqui toda semana, às 6 horas da tarde do domingo, o nosso espaço para o nosso culto, onde nós nos reunimos e cultuamos a Deus. Nós temos toda segunda, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite, a reunião dos nossos pequenos grupos, que tem sido maravilhoso, tem sido uma bênção. Nós temos também atendimentos pastorais por toda a semana acontecendo. Nós temos, além disso, a Vila Tim funcionando na terça-feira com os nossos adolescentes e a Vila Gui com um material lindo produzido e disponibilizado para vocês às 9 horas da manhã do domingo, para que vocês tenham um tempo com a família de vocês, com os filhos, com as nossas crianças, para que eles também tenham esse espaço na educação cristã junto com a sua família. Nossa igreja não está com as portas fechadas. A nossa igreja funciona e ativamente tem servido a nossa comunidade e a cidade de São Paulo. Com certeza, nós somos um povo que tem a visão de abençoar aqueles que estão aqui dentro, mas aqueles que estão aqui lá fora. Então eu queria convidar você a mobilizar o seu coração e participar conosco desses momentos que nós temos e de tudo que está vindo por aí. Que Deus nos dê muita sabedoria, que Deus abençoe o conselho da nossa comunidade, para que nós possamos tomar a decisão certa, no momento certo e com segurança, e somente com segurança,
retornarmos às nossas atividades presenciais. Ore pelo conselho dessa igreja, ore pela liderança da nossa comunidade e que nós possamos fazer o melhor, porque tudo que nós fazemos para Jesus. Não me envergonharei desse bem que encontrei. Não me envergonharei de Cristo. É o nome Jesus que traz vida e luz de todo pecado, nos livra. A história exaltou, milhões conquistou, sua glória jamais perde o brilho. Se alguns o ignoram, eu amo e adoro e vou exaltá-lo para sempre. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A história exaltou, milhões conquistou, sua glória jamais perde o brilho. Se alguns o ignoram, eu amo e adoro e vou exaltá-lo para sempre. E vou exaltá-lo para Esse é um momento muito importante
do espaço do nosso culto e desse tempo de celebração, desse tempo de cultuarmos a Jesus, ao nosso Senhor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Nós precisamos ouvir aquilo que Ele quer falar com você, pessoalmente, dentro do seu coração. Nosso Deus é um Deus pessoal. E Ele fala através da tua palavra, constrangendo o nosso coração naquilo que Ele tem para nos ensinar. O que o Espírito Santo e o que Deus está fazendo nas nossas vidas é transformar o nosso caráter e o nosso coração à medida que caminhamos com Ele, à medida que prosseguimos juntos com Ele nessa jornada linda que é o discipulado e a vida cristã. Nós chegamos a mais um domingo, nós chegamos a mais uma semana dessa série de mensagens, Marcos da História. Nós temos estudado o Evangelho de Marcos, alguns pontos desse Evangelho, alguns marcos desse Evangelho, que ressalta a história de Jesus e as boas novas do Evangelho de Jesus que transforma a nossa vida e a nossa história. Essa série, como eu tenho repetido toda semana, ela tem um objetivo único e muito específico para a minha vida e para a sua vida. Ela quer nos desafiar a uma decisão. É uma decisão que nos leva a compreensão de quem é Jesus e que tipo de vida eu estou disposto a viver quando eu entender quem Ele é. Uma vez que nós entendemos quem somos como igreja, agora o Evangelho de Marcos nos move a entendermos quem somos como discípulos, aqueles que Ele chamou para transformar o mundo. Na semana passada, nós estávamos no alto do Monte Hermon. Nós estávamos com Jesus ali no Monte da Transfiguração e nós estávamos vendo aquela maravilhosa e extraordinária cena descrita por Marcos, por Mateus, por Lucas, por João, onde Jesus se transfigura na frente dos seus discípulos, mostrando o invisível aos olhos daqueles homens. Deus desceu naquele monte e Deus desceu para dizer: este é meu filho amado, ouçam Ele, confiem nele, se entreguem a Ele, devotem o seu coração a Ele, confiem no que Ele está fazendo, no que Ele fez e a transformação que Ele pode fazer na sua vida. Nós vimos os discípulos transtornados com essa voz, mas fomos desafiados primeiro a entender que existe um mundo invisível que nós não vemos, mas que é real. Nós fomos desafiados a descer desse monte e encararmos momentos a sós com Deus para ouvir a sua voz dizendo profundamente ao nosso coração. Essa semana, Jesus, o Messias, ele agora desce daquele monte e ele se aproxima de Jerusalém. Nós estamos com o Rei dos Reis caminhando para entrar na cidade de Davi e nos ensinar muitas, mas muitas coisas. Olha como que Marcos descreve tudo isso no capítulo 11 do seu Evangelho, quando Jesus chega em Jerusalém e entra nessa cidade. Esse é o nosso texto, esse é o nosso momento. Deixa Deus falar no teu coração através de mais um marco da história de Jesus. Olha só o que o texto diz. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam exatamente como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram um jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou.
Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortados nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Vamos orar, gente, e pedir para que Deus fale ao nosso coração nessa mensagem linda que ele traz no capítulo 11 de Marcos. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor nesse momento. Nós estamos cultuando ao Senhor nesse momento. Nós estamos aqui diante da Tua face, diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Senhor, esse texto foi escrito há muitos anos atrás e ele chega às nossas mãos porque ele tem muito para nos ensinar. E eu queria, nesse momento, pedir a iluminação do Seu Santo Espírito, a bênção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos ouvir a Sua voz mais uma vez, entregar o nosso coração a essa voz que fala tão alto nas nossas vidas e entender o que devemos fazer para sermos mais parecidos com Jesus. Fala conosco, Senhor. Nesse momento, Deus, a cada casa, em cada família, em cada coração, fala, porque nós somos Teus servos e nós queremos Te ouvir. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, minhas amigas, vocês já viram aqueles memes na internet sobre a expectativa versus a realidade de alguma coisa? A gente vê uma foto, de repente, aquela foto que a gente almeja, um bolo de aniversário, e a gente vai lá e olha aquela foto que um profissional fez num bolo, e a gente fala, eu consigo fazer isso. E de repente você pega todos os ingredientes, vai para a cozinha, você olha a receita mais de 2, 3 vezes e você começa o processo. E você faz, e você fala, vou dar conta, eu vou acertar, vai dar certo. E você investe tempo, investe o coração naquilo, mas quando você termina o seu trabalho, você compara a foto original e compara o que saiu e nem sempre uma coisa bate com a outra. Você já viu isso? Depois você procura na internet aí, existem algumas fotos hilárias sobre essa questão da expectativa e a realidade. Nós projetamos uma expectativa, queremos fazer igual aquilo que está disponibilizado na rede, e quando nós tentamos, nós vimos que não é bem assim. Eu já vi foto de corte de cabelo, bolo de aniversário, painel de festa de criança. Eu já vi fotos de pose para poder tirar uma foto no Instagram. Um hambúrguer que você compra na foto, tá aquele hambúrguer bonito, maravilhoso, e de repente, quando você olha a realidade, o que vem para você é um hambúrguer amassado, murcho, né? Nem tão bonito e vistoso como aquele da foto. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por alguma situação assim, a expectativa e a realidade. Sabe aquela mãe, aquele pai que está cansado e planeja o seu final de semana e fala assim, nossa, eu vou ter um tempo de descanso, eu vou ter um tempo sozinho, talvez, um tempo quietinho, no silêncio, para poder pôr meu coração no lugar. E a realidade, às vezes, é tão diferente disso que a gente até se assusta. E quando a gente viu o nosso final de semana, foi um caos, as crianças brigando, as crianças fazendo bagunça, nós não tivemos tempo nem para sentar. A expectativa e a realidade. Eu sempre dou muita risada com essas fotos que o pessoal posta na internet. Eu sempre vejo que nós nos identificamos muito com isso, porque nós vemos um monte de coisa espalhada aí na rede, na internet, e a gente acha que a gente consegue reproduzir aquilo. Não, eu consigo, eu faço isso, isso pode ser real na minha vida, e quando você vê a realidade, é muito diferente do que você esperou, que você planejou. Eu sei que a situação é cômica, e até usada de forma divertida na web, mas isso denuncia algo muito real nas nossas vidas. Nós estamos o tempo todo criando expectativas sobre tudo na nossa vida. Você já prestou atenção nisso?
Nós imaginamos, nós sonhamos, nós pensamos sobre como gostaríamos que as coisas acontecessem conosco, como que as coisas seriam, como vai ser o meu final de semana, como vai ser a festa do meu filho, como vai ser... A gente imagina, a gente pensa, e quando a gente se depara com a realidade, às vezes o que está aqui dentro é bem diferente do que está aqui fora. Uma coisa é real. Durante esse processo a gente tem muitas frustrações, muitas frustrações. Nem sempre nós conseguimos atingir aquilo que nós projetamos nas nossas expectativas e aí nós nos frustramos. Das coisas mais simples do dia a dia até os sonhos mais altos, quando nós imaginamos e criamos coisas nos nossos corações, os desejos mais profundos da nossa alma, ou até as coisas mais corriqueiras, mais bobinhas da nossa rotina, nós vivemos esses ciclos. E ciclos que se repetem. Qual ciclo? O ciclo da expectativa que foi criada, a frustração que veio porque a realidade era diferente, e aí vem a nossa reação diante de tudo isso, que pode ser boa ou pode ser bem ruim. A pergunta importante que a gente tem que fazer aqui, quando a gente para pensar só nisso, é como nós reagimos quando as nossas expectativas são frustradas. Como que você reage quando a sua expectativa é frustrada? Você projeta ela, mas a realidade é muito diferente. Quando acontece isso, e você se sente frustrado, para onde que você olha? Você olha para o seu sentimento, para o seu coração, você olha para a situação e tenta entender, você olha para o outro e tenta entender o contexto, por que que o outro fez o que fez, ou deixou de fazer o que deixou de fazer. Gente, a resposta para essa pergunta pode mudar muita coisa na nossa vida e no nosso estado emocional, no estado emocional que nós vivemos o nosso relacionamento. Tem muita coisa que a gente vive no nosso casamento, com os nossos filhos, com a nossa família, que é decorrente desse ciclo. Um ciclo onde a expectativa foi projetada, a pessoa não correspondeu a isso, nós nos frustramos, e de repente nós reagimos mal, e quando reagimos mal, o outro também se frustra porque não era a expectativa dele, e aí vira um ciclo vicioso que atrapalha todo o nosso relacionamento, seja no casamento, seja com os nossos filhos, seja com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho. Presta atenção se não é assim que acontece no nosso dia a dia. Nós estamos sempre projetando expectativas em cima da outra pessoa. Um dos grandes problemas de relacionamentos é exatamente esse, a projeção de expectativas que não são cumpridas, a falha da comunicação dessas expectativas, e quando a realidade é bem diferente dessa expectativa, as frustrações se acumulam, os problemas se acumulam, as crises se acumulam e os relacionamentos se desgastam, os relacionamentos se destroem. Por quê? Porque a expectativa é bem diferente da realidade, muitas das vezes. Quando nós não falamos, nós não comunicamos, nós temos um choque dessas realidades. Como que você reage quando as suas expectativas são frustradas no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida, no seu dia a dia? Como que você reage? Por que eu estou falando tudo isso? Vem comigo. O texto que acabamos de ler fala um pouquinho disso. Fala exatamente sobre isso. Nossa, mas eu não vi isso no texto. Calma. Embora não esteja tão explícito ali no texto, nas palavras que Marcos escolheu para contar essa cena, esse episódio de Jesus em Jerusalém nos revela muito sobre ele e nos desafia mais uma vez a confrontar o nosso coração. Porque a palavra de Deus confronta aquilo que nós somos. Jesus está o tempo todo nos confrontando. Confrontar o nosso coração em relação às nossas expectativas. Nós projetamos expectativas também sobre quem Jesus é, sobre o que ele está fazendo, o que ele faz na minha vida. Se você está acompanhando comigo nessa série, há 2 semanas atrás nós conversamos sobre aquela pergunta: quem Jesus é para você? E você parou um pouco para refletir sobre isso na sua vida. Na semana passada, nós fomos desafiados a olhar que uma vez que nós entendemos quem Jesus é, nós precisamos compreender e confiar naquilo que ele fez, na missão dele aqui na Terra. Hoje, eu quero aprofundar um pouquinho mais isso no seu coração e perguntar para você qual é a projeção de expectativas que você joga sobre Jesus.
O que você espera que ele faça por você? O que você espera de Deus? O que você espera do seu relacionamento com ele? Qual é a sua expectativa em relação a ele? E esse texto fala sobre isso. Para a gente entender um pouquinho, eu queria convidar você a olhar para o contexto do que está acontecendo ali. E a gente vai começar a entender o porquê que esse texto fala da expectativa versus a realidade. Olha só, um pouquinho de contexto para nos ajudar a compreender isso. Na semana passada, nós estávamos em cima da montanha, Elias e Moisés consolando e enviando Jesus para a partida dele, lembra? O êxodo, o novo êxodo de Jesus que aconteceria não em Jerusalém, mas na cruz. O novo êxodo, a nova libertação, a redenção de todas as coisas, do pecado, aconteceria ali, naquela cidade. Jesus se move daquele lugar para a sua grande missão, da montanha para a missão no Gólgota. Mas também ele se move para os seus últimos dias vivendo aqui na terra entre nós. Nós estamos entrando agora nos últimos dias de Jesus. E depois de uma longa viagem a pé, Jesus ainda faz muitas coisas do capítulo 9 até o capítulo 11 de Marcos. Assim que ele desce da montanha, ele cura um menino que estava possesso de um demônio, de um espírito maligno que o deixava impossibilitado de falar ou ouvir e até gerando crises epiléticas nele. Quando chegaram de volta a Cafarnaum, seus discípulos começaram a se envolver numa discussão. Quem que é o maior? Quem é o discípulo melhor? Quem é o maior no reino dos céus? E eles chegaram até a fazer um pedido para Jesus. Quando o Senhor estiver lá na glória, deixa eu assentar à sua direita ou à sua esquerda, porque eles queriam competir a autoridade e quem era maior no reino. Jesus ensina sobre eles que o reino dele é um reino totalmente diferente do que eles estavam acostumados. E que no reino de Jesus, se você quer ser o maior, o primeiro, você precisa ser o último e servir a todos. Nós chegamos no final do capítulo 9 e no capítulo 10 com aquele encontro do jovem rico. Jesus olha para aquele homem e aquele homem pensava que ele era maior, que ele era melhor, porque ele tinha dinheiro e riquezas e cumpria toda a lei. Mas quando Jesus o confronta, ele sai entristecido e vai embora. No capítulo 10, Jesus e seus discípulos chegam a Jericó. E ali em Jericó eles encontram Zaqueu, lembra disso? Zaqueu, o homem que sobe na árvore para ver Jesus passar, ele cura o coração de Zaqueu, Zaqueu se converte, distribui a sua riqueza entre os pobres e muda a sua vida. Quando eles saem de Jericó e vão caminhando para ir para Jerusalém, na saída da cidade eles encontram um cego. Aquele cego chamado Bartimeu que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem reconhece Jesus como filho de Davi, aquele que descenderia o trono de Davi. E Jesus cura a cegueira daquele homem. É curioso como sempre que Jesus vai ensinar alguma coisa importante, tem um cego sendo curado antes no Evangelho de Marcos. Porque parece que Marcos está tentando construir essa narrativa de que nós precisamos enxergar a realidade do que Jesus está construindo. Poucos dias antes de chegar em Jerusalém, a viagem era longa. Jesus estava em Betânia. E o que aconteceu ali? Gente, Lázaro morreu. Fazia 4 dias que Lázaro estava dentro do sepulcro. Jesus é chamado pelas suas irmãs e quando Jesus chega ali em Betânia, perto de Jerusalém, Jesus ressuscita Lázaro. Esse foi um dos últimos milagres públicos de Jesus e talvez o maior deles. Porque Jesus ressuscita alguém que estava 4 dias morto e enterrado. E agora aquele milagre se espalhou por toda a região. Todo mundo sabe que Jesus fez um grande milagre, que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus fez algo que ninguém nunca fez. É Ele! É Ele! As expectativas da multidão começaram a ficar muito altas. O momento de estar ali com Jesus criou uma expectativa gigante naquela multidão, porque a notícia de Lázaro se espalhou sobre aquela região. A multidão não tinha dúvidas. O povo não tinha dúvidas que Jesus, o Nazareno, era a pessoa certa para libertar aquele povo da opressão do trono de Herodes, salvar ele daquele momento ruim que eles estavam vivendo. Uma altíssima expectativa estava sendo projetada para esse encontro. E o que aconteceria ali, naqueles dias, na mente e no coração da população, do povo judaico, era algo que poderia mudar de vez por todas a vida dele.
Pensa nisso, aprofunda nisso para a gente entender o que está acontecendo aqui nesse texto. Quando Jesus chega a Jerusalém, quando Jesus chega naquela cidade, imagina como estava o coração daquele povo que o recebeu ali. A expectativa lá em cima, eles projetaram toda a sua esperança naquele homem, aquele grande profeta, aquele grande mestre que eles tinham visto fazer tantas coisas e agora ressuscitou alguém da morte. Eles estavam com uma alta expectativa de Jesus. E qual era essa expectativa? Vamos mergulhar um pouquinho nisso. O texto nos fala que muitos, quando viu Jesus entrando na cidade, eles estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalharam ramos que haviam cortado no campo ou balançavam esses ramos em celebração. Os que iam adiante dele e os que seguiam atrás gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. O que está acontecendo aqui? Nós chegamos no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Nós entramos na última parte desse livro, presta atenção nisso. Marcos, ele parece que desproporcionalmente gasta mais tempo do capítulo 11, aliás, gasta mais tempo, mais capítulos no seu livro com esses últimos 7 dias da vida de Jesus aqui na Terra, do que ele gastou com toda a vida de Jesus desde o capítulo 1. Nós falamos do capítulo 1 até o capítulo 10 sobre a vida toda de Jesus. Chega no capítulo 11 até o 16, nós gastamos muito mais capítulos para descrever 7 dias, que são os 7 dias que faltam de vida aqui na terra entre nós com Jesus. A desproporção de Marcos, ela tem um porquê. É porque essa última semana é a semana mais importante diante de toda a história que ele está tentando contar para nós. Nós chegamos em Jerusalém, gente. Nós chegamos no último ponto da história de Jesus, do Evangelho de Jesus aqui entre nós. Simplesmente nós chegamos na cidade de Davi, no centro religioso do povo de Israel. Nada mais, nada menos, nós chegamos em Jerusalém no capítulo 11, numa das semanas mais importantes para aquele povo. Era Páscoa. Todo ano, todo judeu deveria sair de qualquer canto que ele estivesse para se reunir em Jerusalém com o propósito de ir para o templo e festejar a Páscoa, comemorando a liberdade que Deus um dia deu para esse povo através de Moisés, que tirou eles do Egito e conduziu eles para a terra prometida para uma nova vida. Era uma semana de celebração, uma semana de esperança. O coração daquelas pessoas pulsava essa semana para comemorar a liberdade que eles tinham em Deus e da escravidão e a esperança que eles tinham de uma libertação definitiva de tudo que eles viviam. Era muita festa. A multidão que ia para lá tinha no coração que estava indo para o lugar onde o Deus vivo tinha escolhido para colocar o seu nome e a sua presença. Presta atenção, gente. O que passava na cabeça daquele povo? Eles estavam indo para o templo, o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus perdoa os pecados, o lugar onde o povo tinha conexão com Deus, o lugar onde eles se ofereciam suas ofertas e recebiam o perdão de Deus para continuar a ser povo de Deus. Eles vinham ali para celebrar as grandes histórias do passado, que na sua maioria eram histórias de libertação e de esperança. Pensa nisso. Como estava o coração deles? Liberdade, esperança, paz, era algo que latejava dentro deles. Pensa nisso, Jerusalém lotada, as ruas lotadas, o clima, a expectativa dessa semana lá em cima, o templo estava lotado de pessoas. Essas pessoas estavam preparadas para as milhares de ofertas que seriam entregues ali. Por onde você fosse em Jerusalém, nessa semana, o povo estava em festa, celebrando a esperança em Jerusalém, nas cidades vizinhas, porque esse era o clima dessa semana. Eu acho que a gente precisa sentir esse clima para entender o que está acontecendo aqui. A multidão aguardava essa festa todo ano, gente. O povo aguardava ansiosamente essa semana da Páscoa. Mas agora, essa expectativa da Páscoa, da festa que existia no coração deles, ela muda. Na verdade, ela se adiciona a uma nova expectativa. Jesus está vindo para Jerusalém. O grande dia chegou. Alguma coisa vai acontecer ali quando ele chegar.
Nós vamos receber ele com uma grande festividade. Vamos declarar Jesus como o rei. De uma vez por todas vamos fazer isso, porque é ele. É o Messias. Nós estamos livres de novo. Ele vai colocar as coisas no seu devido lugar, o governo no seu devido lugar, o povo de Israel de volta no controle de todas as coisas. Ele vai purificar o templo, vai colocar o templo no centro de todo mundo. O lugar da presença, da habitação de Deus vai virar de novo o foco, o centro daquele povo. Esquece Império Romano, esquece Herodes, o tirano. Nós vamos ter agora um rei à nossa altura. Quando Jesus chega, o povo recebe ele com toda essa expectativa no coração. Então eles recebem ele com um grande barulho e lança sobre ele toda a sua esperança, que era exatamente o clima dessa festa. Jesus se torna o centro de tudo que estava acontecendo ali naquela semana. O povo esperava por isso. A cena que os evangelhos nos descrevem traz um pouquinho sobre como foi isso. E tudo que acontece ali nos ensina muito, porque é muito carregado de simbolismo. Vamos tentar entender um pouquinho cada parte dessa entrada para a gente ver o que está acontecendo aqui. Primeiro, no versículo 8, diz assim que muitos estendiam seus mantos pelo caminho para que Jesus passasse por eles. Eles tiravam a sua roupa, parte da sua roupa, o seu manto. Gente, presta atenção nisso. Nós temos um guarda-roupa cheio. Nós temos várias roupas, nós escolhemos roupas, nós compramos roupas, às vezes roupas que nós nunca usamos estão guardadas nas nossas gavetas. Mas naquela época, a pessoa tinha um manto. Ela usava esse manto por toda a sua vida, talvez. Ou talvez ela usava isso até se desgastar no último fio. E assim eles compravam outro manto. Esses mantos eram passados de pai para filho. Esses tecidos eram feitos de forma que eles durassem muito, porque as pessoas não tinham guarda-roupas e nem tinham muitas trocas de roupas. Entende? O que eles estão fazendo ali? Eles tiram os seus mantos e jogam aquele manto para o chão. E eles jogam para que Jesus entre e passe por cima dele. Existe um simbolismo muito importante por trás desse gesto. Eu não sei se isso já veio na tua mente. As pessoas tiravam parte da sua própria roupa para colocar no chão, empoeirado, sujo, para que pessoas pisassem por cima. Elas estavam fora de casa, não tinha como lavar aquilo. Ou talvez esse gesto simbolizava muito mais do que simplesmente jogar ao chão para que os outros passassem. Mas eles entregavam os seus mantos como se doassem os seus mantos para aquele que estava passando. Esse gesto tinha algo por trás. A submissão e a lealdade daquele que tirava parte de si mesmo para entregar para aquele que estava entrando. Esse tipo de recepção não era visto, não era comum entre o povo. Geralmente isso acontecia quando existia um cortejo. Que cortejo? Cortejo quando um rei, um novo rei, estava sendo coroado e assumindo o seu poder. A gente vê isso em vários lugares da Bíblia. Quando o povo coroava um rei, eles faziam isso para dizer para o rei que eles estavam tirando parte da sua vida, parte de si. Lembra que eu falei na semana passada que no Oriente a roupa representa a pessoa? Então eles tiravam parte de si mesmo. E eles entregavam para o rei dizendo: eu sou completamente leal e submisso a você. O gesto implica que se fosse necessário, você doaria muito mais do que um pedaço. Você doaria tudo que você tem, porque você coloca toda a sua esperança e toda a sua expectativa em cima do reinado desse novo rei. Você está tirando parte de você e colocando debaixo dos pés daquele que vai governar sobre a tua vida. Percebe isso? Lembra o quanto era importante para aquele povo um novo rei que os libertasse definitivamente? Agora eles tiram parte de si para dizer: nós nos rendemos ao seu governo. Olha só a expectativa desse povo. Eu fico pensando, só nessa parte, eu fico pensando, eles estavam certos por fazer isso. Nós deveríamos fazer isso. Nós também deveríamos estar dispostos a dar tudo por Jesus, para Jesus, se nós não fizemos isso ainda. Nós deveríamos estar dispostos a submetermos toda a área da nossa vida, tudo que nós somos e tudo que nós temos a Ele. Nós devemos sim tirar parte de nós mesmos para dar para Ele e dizer: nós somos leais,
nós somos submissos a você. Eles estavam certos, mas o que estava um pouco fora de lugar era a expectativa que eles tinham em relação a ele. Essa entrada triunfal ela já começa a provocar perguntas no nosso coração. Até que ponto nós somos leais a Jesus? Até que ponto nós estamos dispostos e prontos para colocar os nossos bens e o nosso coração submissos em lealdade a Ele? Obedecer às suas ordens mesmo quando elas nos confundem. Nós conversamos um pouco sobre isso na semana passada e essa pergunta volta para desafiar o nosso coração essa semana. Mas não eram só os mantos em gesto de submissão e lealdade, não. Outros espalhavam ramos que cortaram nos campos. Existia um gesto sendo replicado aqui, gente, que aconteceu alguns anos atrás, em 164, antes de Cristo, ou seja, quase 200 anos antes de Jesus entrar em Jerusalém, uma cena aconteceu ali e que foi muito parecida com essa. Porque foi em 164 antes de Cristo que Judas Macabeus, ele entra em Jerusalém depois de derrotar os invasores pagãos e purificar o templo. Quando Judas Macabeus entrou ali com seu exército montado num cavalo e toda a sua glória, o povo aclamou Judas Macabeus com cânticos, com festa, os mantos no chão, as palmeiras sendo balançadas para cima. Por quê? Porque ele tinha libertado o povo e ele assumiria o trono, ele seria o novo rei, e Judas fez isso. Ele assumiu a dinastia ali do povo judaico e ele reinou por mais de 100 anos na sua família. Até Herodes se casou com uma da dinastia, uma pessoa da família de Judas Macabeus. Presta atenção, o que o povo está revivendo ali é uma festa judaica chamada Chanukah. Essa festa, a festa da dedicação, que geralmente era no inverno, agora veio para a Páscoa, no meio da Páscoa, na primavera. Por quê? Porque as expectativas daquele povo sobre o reinado e o novo rei Jesus eram muito altas. O novo rei chegou. Nós vamos ser livres de novo. Nós não vamos ser mais oprimidos. Nós não vamos mais sofrer sobre isso. Gente, a euforia de declarar Jesus como rei de Israel foi preenchida com gestos, com símbolos, com entrega, com tudo que aquele povo era. Mas também tinha uma trilha musical. Eles cantavam. E eles cantavam palavras muito lindas. Hosana, Hosana, Hosana. O que significa Hosana? Hosana é uma palavra hebraica que mistura um louvor exuberante, salve, salve, mas também mistura uma oração, aquela oração contrita para que Deus salve o seu povo e faça isso imediatamente. É como um clamor de misericórdia dizendo: Deus, olha para nós, socorro. Nós precisamos do Senhor, nos salva agora, porque nós não conseguimos passar um dia a mais sequer. Isso significa Hosana. Quando eles gritavam Hosana, Hosana, eles estavam falando assim: Deus nos salva dessa opressão, nos salva dessa economia que está colapsando, nos salva dessa política maluca, nos salva do que nós estamos vivendo. Misturado com essa palavra, eles cantavam palavras do Salmo 118, bendito aquele que vem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe o que isso está dizendo? Bendito aqui quer dizer bem-vindo. Eles estão saudando o novo rei. Tanto é que eles dizem: bendito o reino de nosso pai Davi. É ele, o sucessor de Davi. É ele, o Messias. É ele, como o cego gritou, o filho de Davi, o grande rei de Israel, que há anos tinha transformado aquela cidade, a cidade de Davi, e que agora enviou o seu sucessor para nos salvar, nos libertar de toda a opressão, de tudo que nós estamos passando. Gente, os judeus esperavam por mais de 400 anos e oravam pela chegada desse novo rei para salvá-los da opressão. Havia uma expectativa na mente popular de que o Messias estava chegando, ele estava chegando, e quando Jesus faz todos aqueles milagres, eles se derramam diante disso. Havia um desejo muito grande para que Deus levantasse esse libertador. E Jesus entra em Jerusalém. E agora, depois de ressuscitar Lázaro, eles tinham certeza, eles tinham convicção que era ele o Messias.
Mas as coisas não eram bem assim. A expectativa e a realidade se chocaram naquele momento. Jesus não foi para Jerusalém para ser coroado como Davi, ou como Judas Macabeus, nem como Herodes. Jesus foi para Jerusalém para o seu novo êxodo, a partida. Jesus foi para Jerusalém para ser morto numa cruz. O sentido que Jesus dá para essa entrada triunfal era muito diferente do que aquele povo estava pensando ali. Curioso. É muito curioso. Como que as pessoas se voltam para Deus quando querem demais alguma coisa? Quando as nossas expectativas estão altas, ou quando a água vai subindo, subindo e chega no queixo e a gente se desespera. E aí a gente se volta para Deus. Momentos de crise, momentos de dificuldade, são os momentos que as igrejas mais enchem, que os nossos cultos ficam mais lotados, que os aconselhamentos pastorais são mais procurados. Os momentos de crise são os momentos onde as perguntas mais importantes do sentido e significado da vida são feitas e refeitas. Gente, de repente, quando a gente entra e emerge numa crise do nosso casamento, uma crise do nosso relacionamento com o nosso filho, uma crise no nosso trabalho, nós queremos que Jesus entre cavalgando na nossa vida como um rei. Nós queremos que ele entre e nós gritamos: Hosana, salva-nos agora. Nós fazemos isso quando a água bate no pescoço. Nós voltamos para Deus quando a necessidade grita. Me dá paz agora, eu preciso dessa paz e tem que ser agora. Paga as minhas contas e tem que ser logo. Salva a vida do meu filho e faça isso agora. Dê um emprego para mim, eu não posso esperar, me socorro, socorro. Hosana, Hosana. O povo queria um profeta, gente. Mas esse profeta não era o que eles estavam esperando. Esse profeta diria que aquela cidade estaria sob um julgamento de Deus. Eles queriam Messias, mas esse Messias seria coroado numa cruz. Percebe a diferença entre a expectativa e a realidade? Essa é a coisa curiosa sobre a oração. Você convida Jesus para ajudar. Você fala para ele: eu preciso de você, eu me rendo, eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. E nós jogamos a nossa expectativa sobre aquilo que a gente ora, mas muitas vezes ele nos responde e nos responde de uma forma totalmente diferente do que a gente espera. A resposta de Jesus às nossas orações nunca é na perspectiva do nosso coração. A resposta das nossas orações é na perspectiva dos céus. A grande entrada de Jesus em Jerusalém é uma grande lição para a nossa vida. Qual é a expectativa que você joga sobre Deus? E quando ele responde do jeito dele, como que você reage? Quando os seus desejos são frustrados, quando o seu coração é frustrado, quando a sua expectativa é frustrada, quando você recebe um não como resposta da sua oração, ou quando você recebe um espere, ainda não, como resposta da sua oração. Olha como que Jesus responde a tudo isso que está acontecendo e aquela multidão preparou para ele. Quando Jesus se aproxima daquela cidade, ele manda os discípulos buscar um jumentinho e ele senta sobre esse jumentinho e entra montado num jumento. A realidade foi muito diferente de toda a expectativa criada por aquela multidão. Ao invés de um rei cavalgando no seu cavalo imponente, com seu exército atrás acompanhando ele, fazendo um cortejo pela cidade, chegando até o trono e assumindo o poder e o controle, guerreando, se for preciso, para destruir o exército inimigo, Jesus entra em Jerusalém em cima de um jumentinho. Um jumentinho que nunca havia sido montado antes. Um jumentinho santificado para esse momento, separado unicamente para esse momento, exclusivo. Ele não traz consigo o seu exército de guerreiros fortes e valentes para lutar bravamente contra Roma. Ele traz consigo os seus discípulos, homens e mulheres simples, com olhares assustados para todo aquele barulho. Ele não diz uma palavra, ele simplesmente passa pela multidão e vai até o templo. Dá uma volta ali dentro e vai embora para Betânia, onde ele estava hospedado. O episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém havia sido profetizado há muito tempo atrás, há quase 500 anos atrás. O profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém,
Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias, há 500 anos atrás, tinha dito que aconteceria desse jeito. Os salmos que foram escritos e as profecias que são difundidas no Antigo Testamento diziam: bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor, o Salmo 118 fala. Montado num jumentinho, o que Jesus estava fazendo naquele momento? Jesus estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento e reivindicando para si o seu lugar como Messias, como Rei dos Reis. Embora as expectativas do povo fossem outras e eles não percebessem isso. Mas além disso tudo, Jesus montado naquele jumentinho ensinava algo que era bem contundente às expectativas da multidão. Eu não vim trazer guerra, eu vim trazer um reino de paz. Presta atenção nisso. Antigamente, no Antigo Testamento e na cultura daquela região, um rei que viesse guerrear para libertar o seu povo, ele entrava numa cidade montado num cavalo. Ele seria reconhecido como um novo rei, ele batalharia, ele guerrearia. Mas um rei que entrasse numa cidade em nome da paz e trazendo a paz para aquele povo, sempre entrava naquela cidade montado num animal que não era de guerra, era um animal, um jumento. O que Jesus fez quando ele senta naquele jumentinho para poder entrar naquela cidade? Ele estava declarando contra as expectativas daquele povo: eu não vim trazer guerra, eu vim trazer paz. O meu reino não é o reino que vocês esperam. O meu reino é diferente do que vocês esperam. O meu reino é um reino de paz. Jesus cumpre a profecia, a previsão de Zacarias. Depois você lê o capítulo 9 de Zacarias e todo aquele texto é um texto de declaração, de profecia da paz que viria sobre Sião. Jesus está em cima daquele jumento, cumprindo o que está escrito em Lucas, capítulo 2, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Gente, para um pouco para pensar comigo aqui. Jesus nunca se iludiu com as expectativas que eram projetadas sobre ele. Jesus nunca cedeu a isso. Jesus nunca cedeu à popularidade. Jesus nunca cedeu à fama, ao sucesso. Ele nunca se deixou iludir por coisa alguma, muito menos por aplauso dos homens, o delírio das multidões. Ele foi tentado pelo próprio Satanás sobre isso. Eu te darei todos os reinos da terra se você quiser, basta você me adorar. E Jesus simplesmente expulsa o diabo daquele monte na tentação dele. Jesus nunca se rendeu a isso. Jesus tinha a noção exata e certa de que a mesma voz que gritava: Hosana, bendito é o nome que vem, aquele que vem em nome do Senhor, aqueles que gritavam isso no domingo, eram os mesmos que iriam gritar na sexta: solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus não se iludia com isso. Jesus não se iludia com os likes no Instagram, com os milhões de seguidores. Jesus não estava atrás de convites para falar nos programas da televisão. Jesus não queria sua cara estampada nas revistas da época. Jesus não procurava essa fama que nós tanto buscamos na nossa vida hoje em dia. Gente, e se Jesus, que é o nosso modelo, o nosso mestre, nunca se iludiu e se deixou convencer pelo reconhecimento, pelo aplauso, pelo holofote, por que nós, que somos seus discípulos, estamos nos deixando nos render para esse tipo de coisa? Isso é muito sério. O reino de Jesus é um reino de paz e um reino de humildade. É totalmente contracultural o que ele veio fazer e nos mostrar. Erra o crente que vive atrás de fama, de sucesso, de reconhecimento. Gente, deixa eu falar uma coisa séria com vocês aqui. Nós achamos que reconhecimento é só aqueles que buscam a grande fama da mídia, a grande fama das emissoras de televisão, a grande fama da internet. Não, não, não. Reconhecimento também nós buscamos nas pequenas coisas. Talvez o diploma de mestrado, doutorado, PhD na parede do teu escritório seja uma forma incansável de você buscar reconhecimento por quem você é.
E você projeta todas as suas expectativas em cima disso. Talvez a sua busca profissional desenfreada pelo trabalho incansável que você vive não é simplesmente para exercer a sua vocação, mas você quer ser reconhecida, reconhecido, e você precisa disso mais do que o ar que você respira. Talvez o que você vive na sua casa, no seu casamento, na sua família, te gerando tantas crises, é porque você quer ser reconhecida ou reconhecido, e você não tem esses aplausos e esses holofotes sobre você. Nós entramos nas redes sociais, nós postamos coisas, às vezes exageramos nas nossas postagens, porque nós queremos pessoas nos seguindo, nós queremos pessoas curtindo as nossas postagens e dizendo, isso mesmo, continue, é isso que você falou mesmo, eu concordo com você, aplausos. Nas pequenas ou nas grandes coisas, nós cedemos o nosso coração a esse tipo de expectativa falsa que nos atormenta. Mas Jesus nunca viveu isso. Povo de Deus, discípulo de Jesus, se ele não buscou glória para si mesmo, se ele não buscou o que tanta alta ajuda tem falado e gritado aos nossos ouvidos, você é poderoso, você é forte, você é capaz, confie em si mesmo, confie no seu coração, você é muito maior do que você imagina. Se ele não buscou essas coisas, sendo quem ele era, o que ele está ensinando para mim e para você? A grande lição da entrada triunfal, colocando Jesus sobre aquele jumento, é um grito de paz entre os homens. A paz de Deus chegou na terra, chega de guerra. Mas também é uma reivindicação para que nós vivamos uma vida de humildade e compaixão. O que Jesus quer mais que nós vivamos nos nossos dias é essa humildade que tira os holofotes do nosso coração e coloca os holofotes no lugar certo. João Batista olhou para Jesus e numa declaração disse algo lindo. Ele disse, o que importa é que eu diminua e que ele cresça. Não é o meu nome que tem que estar estampado naquilo que eu faço, é a glória de Jesus que deve brilhar sobre aquilo que eu faço. Eu tenho dito e redito isso por onde eu vou. Se Deus te chamou para ser um médico, seja o melhor médico que você pode ser. Se Deus te chamou para ser um advogado, seja o melhor advogado que você pode ser. Se Deus te chamou para ser uma professora, um professor, seja o melhor professor que você pode ser. Se Deus te chamou para ser uma dona de casa, um dono de casa, porque hoje nós precisamos compreender a realidade dessas coisas, seja o melhor dono da sua casa. Mas faça isso, não para o reconhecimento que você quer buscar, para a glória de Jesus. Vire o holofote de você e volte o holofote para ele. Viva essa humildade. Não se vitimize, porque humildade não é se vitimizar. Humildade é você reconhecer o seu lugar. Humildade é você reconhecer o lugar dele na sua vida. Jesus aqui, ele define visivelmente o que o reino dele significa, as bases do seu reinado. E esse reinado era muito diferente da expectativa que aquele povo tinha. Percebe? Eu disse que esse texto era um texto que confrontava as nossas expectativas a respeito das realidades que Jesus trazia com ele. Jesus nos ensina sobre um relacionamento com ele, sobre lealdade e submissão, de tudo o que nós temos. Ele nos ensina como isso tudo transforma os nossos valores morais, éticos, políticos, sociais, porque o reino de Cristo, por mais que seja um reino estranho ao mundo, é um reino que redefine os valores do nosso coração. Nós não estamos em busca de seguidores, nós não estamos em busca de likes, nós não estamos em busca de reconhecimento, nós estamos em busca de que pessoas e mais pessoas entrem para esse reino, reconheçam que Ele é o Rei dos Reis. Nós estamos em busca de viver dignamente a vida que Ele nos deu aqui na terra, para que o testemunho de Jesus avance sobre a face da terra. Gente, Ele nos chama para sentar aos seus pés. Ele não chama a gente para subir no palco e acender os holofotes. Ele nos chama para ouvir as suas palavras, obedecer os seus mandamentos, receber a sua graça, confiar nele. Então para de buscar reconhecimento para si mesmo. O verdadeiro discípulo de Jesus entende que a nossa posição é uma posição de humildade servil e não uma posição
de fama e sucesso. Seja em qual grau você está buscando isso na sua vida. O reino de Jesus não tem pompa, glamour. O reino de Jesus é o reino de alguém que entra num jumento em Jerusalém e é crucificado 7 dias depois. Jesus prega um sermão com a sua vida. Um sermão que vai balançar as expectativas, as estruturas de todo mundo naquela Páscoa. Todo mundo vai ser transtornado naqueles 7 dias. Nós precisamos refletir no nosso coração, com muita seriedade. Qual que é a expectativa que nós temos sobre Jesus nas nossas vidas? O que nós esperamos dele? O que nós esperamos que ele faça quando nós oramos? O que nós esperamos quando nós olhamos para nós mesmos e olhamos para ele? Quem nós somos diante da realidade do reino de Jesus? O reino que foi declarado de uma forma visível naquela montanha do Monte Hermon. O reino que ele tem mostrado para os seus discípulos através dos seus milagres. É ele que cura as enfermidades, é ele que aquieta o mar e a tempestade, é esse reino onde não existe catástrofe, não existe mais dor, não existe mais lágrimas, não existe mais choro. É esse reino que ele está mostrando com a sua vida. Mas também é um reino de lealdade, um reino de submissão, um reino de amor e compaixão para com o próximo, um reino de humildade pessoal. Esse reino transforma a nossa vida, transforma os nossos valores morais e nós precisamos pensar sobre isso. É exatamente sobre isso que esse texto está dizendo para nós. Qual é a nossa expectativa? Nós estamos no meio da multidão gritando: Hosana, nos salva agora, me responde agora. Ou nós estamos atrás de Jesus compreendendo o que ele está fazendo com esse jumentinho? Nós estamos atrás de Jesus sabendo que esses seriam os últimos dias dele aqui na terra? Nós estamos atrás de Jesus estendendo os nossos mantos de verdade, dizendo para ele: o Senhor é Deus e eu rendo a minha vida ao Senhor. Eu queria que você prestasse atenção como que Marcos conclui esse texto. Porque o versículo 11 fala assim que Jesus entrou, participou de toda aquela procissão, entrou pelas ruas de Jerusalém e ele tinha um objetivo muito certo. Ele vai para o templo. E ele chega ali no templo, ele observa tudo o que está acontecendo na sua volta. Ele olha. O pessoal parece que recebe ele com uma indiferença. Ninguém fala nada, ele não fala nada, ele fica em silêncio. Parece que o pessoal que estava ali no templo nem reconheceu que era o Jesus tão aclamado pela população. Depois ele sai dali, já estava tarde, ele volta para Betânia com os 12 e vai dormir um pouco, porque afinal de contas o dia foi muito agitado. Gente, assim que Jesus entra em Jerusalém, ele já tinha um destino certo. Não era a multidão, era o templo. É por isso que ele passa por todo o povo e vai direto para ali. Mas a expectativa do povo estava errada. Quando ele entra no templo, ele não é aclamado como rei. Ali não. Ele não recebe uma palavra de ninguém. Mas eu queria chamar a sua atenção porque o material da paixão, o material da narrativa dessa semana da paixão de Cristo, é orientado sobre um ponto focal. Parece que tudo está girando em cima desse templo. Está em volta do templo. Eu não sei se você consegue perceber isso quando você lê Marcos do capítulo 11 ao capítulo 13, mas as coisas vão acontecendo ou no templo ou relacionado a ele, ao redor dele. Mas de alguma forma Marcos direciona tudo o que está acontecendo nesses últimos dias ao templo. Existe uma lição sendo dada aí. Por que esse texto da entrada triunfal termina ali? Existe uma ruptura que Jesus está fazendo entre o que ele está implantando com o seu reino e o templo, e o que significa o templo para aquele povo naquela época. Jesus está falando uma mensagem viva sobre uma transformação que é radical que ele está fazendo ali também. Se primeiro ele nos ensina sobre submissão e lealdade e sobre as nossas expectativas estar no lugar certo, se segundo, ele nos ensina sobre a nossa posição de humildade, não buscar o reconhecimento, não buscar fama, sucesso, status para nós mesmos, porque isso vai nos levar para uma ruína e uma adoração falsa de nós mesmos. Agora ele ensina uma outra coisa.
A obra que Jesus está fazendo, que seria consumada naquela semana na cruz, ia muito, mas muito além de qualquer coisa que alguém pudesse imaginar ali. Porque a obra de Jesus não era a obra de purificar o templo dos gentios e dos pagãos. Não era tirar os gentios e os pagãos da adoração dos judeus como os judeus tinham como expectativa. Os judeus queriam que nenhum gentio e nenhum pagão participasse desse momento. Eles não se conformavam de pessoas que não eram judeus estarem ali naquele lugar. Eles não se conformavam de gentios e pagãos estarem vivendo entre eles. Sabe o que Jesus faz? Jesus faz um movimento contrário disso tudo. Pensa comigo, o que simbolizava o templo para aquele povo? O que simbolizava o templo? O templo simboliza o caminho de conexão com Deus. Era o local da habitação de Deus entre o seu povo, um povo escolhido, um povo único, exclusivo. O templo se tornou a ponte entre a humanidade e a divindade, era o centro da religião. Você precisa do templo para o caminho que você quer percorrer até chegar a Deus. E é por isso que aquele povo estava ali. A Páscoa acontecia para que eles chegassem ao templo, oferecessem as suas ofertas e ali fossem perdoados por Deus no templo. Para o povo judeu, o templo simbolizava a presença de Deus, era ali que Deus falava, era ali que Deus habitava, através dos sacerdotes, era ali que ele fazia tudo. Era o local onde Deus fala e o local onde Deus perdoa. Percebe o que o templo significa para eles? Jesus vem fazer uma obra totalmente inusitada e que deixou todos os religiosos de cabelos em pé. Ele está prestes a remover o templo como o único caminho a Deus. Tanto é que ele olha, em uma certa feita, olha para os religiosos e fala: eu vou destruir esse templo. E em 3 dias eu reconstruo ele. De que templo Jesus estava falando? Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Gente, existe uma coisa que nós precisamos prestar atenção aqui para a gente fechar essa mensagem. Israel tinha uma vocação dada por Deus. Lá em Abraão, Gênesis capítulo 12, eu estou chamando vocês para serem uma grande nação. Vocês vão ser uma nação que vão ser vitrine de Deus para o mundo. Vocês vão atrair as outras nações para que elas vejam como é um povo que adora exclusivamente e somente a Deus. Vocês serão luz para as outras nações. Vocês serão abençoados para abençoar as outras nações. O que Israel transformou? O que Israel se transformou? Eles agora queriam ser uma nação de segregação, de preconceito. Aquele lugar, o templo, se tornou um lugar de separação. Gentio não entra aqui, pagão não entra aqui, você não entra aqui, o seu jeito de ser não te deixa entrar aqui. Ao invés de trazer as nações para Deus, aquele povo começou a expulsar as nações de Deus. A vocação de Israel foi quebrada. Eles perderam o senso do reinado soberano de Deus sobre toda a história e sobre todo o mundo. Eles transformaram o templo em outras coisas que não era a casa de Deus. Quando Jesus entra naquele lugar, Jesus bota o templo em juízo. Tem uma passagem muito famosa, mas que muita gente não entende. Depois que Jesus vai embora para Betânia, no outro dia ele volta. E quando ele volta, ele olha uma figueira, ele está com fome, e lá na figueira não tinha nada. O que Jesus faz? Você lembra disso? Jesus olha para aquela figueira e amaldiçoa aquela figueira, dizendo para ela que ela não vai mais produzir frutos. Aí quando eles olham para a figueira de novo, a figueira seca. Mas por que Jesus está fazendo isso? Aquilo é uma parábola visível de Jesus sobre o que estava acontecendo ali em Jerusalém no templo. Não existe mais fruto naquele templo. Não existe mais fruto da vocação que Deus tem para aquele povo. Por quê? Porque eles mudaram tudo. Eles se corromperam. Quando Jesus sai daquela figueira e volta a entrar no templo, o que ele faz? Ele vira a mesa dos comerciantes, ele expulsa os cambistas, ele tira aqueles animais que estavam presos e joga para fora. Não é porque eles transformaram o templo num comércio a céu aberto. Muita gente aplica esse texto desse jeito, mas é mais profundo que isso. Eles transformaram um templo num espaço de segregação, de preconceito, de divisão. E era exatamente o contrário do que Deus queria trazer para o seu reinado e para a vida do seu povo. Quando Jesus faz aquela bagunça santa naquele lugar ali,
Jesus está falando com as suas atitudes para aquele povo. Vocês perderam a sua vocação. Vocês transformaram esse lugar num lugar que não é o que Deus quer que ele seja. Esse templo se foi. Acabou. O meu reinado é algo diferente. Jesus entra ali, observa o que está acontecendo e Jesus diz para aquele povo, o meu reino não é assim. Aqui deveria ser uma casa de oração que trouxesse para esse lugar todas as nações, todos os povos, tribos, línguas, para que pudessem reconhecer e adorar a Deus. E vocês transformaram isso em outras coisas. Gente, Jesus está fazendo um último passo, uma última obra, um grande milagre nesse momento. Ele está realmente removendo os templos do coração do povo. O que Jesus está dizendo é, não existe mais um templo para que você possa adorar a Deus. Não existe mais um lugar para que você possa adorar a Deus. Não existe mais esse lugar como foi prometido. Isso já cessou, eu já cumpri isso. Eu sou o templo. Eu sou esse lugar. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, confie em mim. Deposite a sua vida em mim. Olhe para mim e você verá o Pai. E era isso que ele estava falando. Você não precisa de um lugar, você precisa de Jesus. Você não precisa da religiosidade na sua vida, você precisa de Jesus. Você não precisa da ritualística cega e vazia, você precisa de Jesus. Você não precisa da tradição de não sei quantos mil anos, você precisa de Jesus. Se Jesus não for o centro da tua adoração, você está adorando outra coisa que não é Deus. Nós precisamos parar para pensar nisso, porque Jesus, quando entra naquele templo, ele está restaurando a nossa vocação. Ele está restaurando aquilo que nós somos chamados para ser. Jesus está restaurando o relacionamento que nós destruímos, o nosso relacionamento com Deus. Por isso aquela entrada triunfal era tão importante. Porque Jesus não assumiria o trono de Herodes, mas Jesus morreria numa cruz para poder se declarar, consumar de uma vez por todas o preço do pecado, pagar essa dívida e consumando isso, reinar soberanamente sobre todo aquele que crê nele. Jesus venceu a morte e nos deu vida. Qual é o templo que você tem colocado na tua vida? Será que você tem templos construídos no seu coração que você usa para chegar até Deus de forma equivocada? A igreja pode se tornar um grande templo para você. Ela é imensamente importante, é um meio de graça de Deus. Mas quando você transforma esse lugar num templo, você está precisando que Jesus entre ali e remova isso do seu coração. Porque Ele reina, Ele é o caminho, Ele é o Rei dos Reis, Ele é soberano. Eu queria terminar esse momento convidando você a olhar para o seu coração. E nessas grandes lições que essa mensagem tem para nos dar. Ele nos convida para alinhar as nossas expectativas com a realidade. Nem tudo que nós pedimos e projetamos para Ele, os nossos desejos, serão conforme nós esperamos, porque as respostas dele é sobre uma outra perspectiva. Não é sobre esse mundo, é sobre uma perspectiva de um reino que está além desse mundo. Ele nos convida para ser agentes de paz, como ele entrou montado naquele jumentinho e disseminou a paz, gritando, o meu reino é um reino de paz. Então, meu amigo, minha amiga, promova a paz por onde você vai. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as coisas que você promove quando você traz à tona situações, quando você conta coisas um para o outro, quando você dissemina certo tipo de coisa entre as pessoas. Isso não é promover paz. Ele está convidando a gente a deixar de buscar seguidores, de buscar likes e aplausos, de desligar os holofotes. Ele nos convida, entra para o teu quarto em secreto. Ele nos convida a ficar no silêncio da montanha. Ele nos convida a um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com Ele.
Ao contrário do que nós temos visto aí, de holofotes e aplausos e multidão e reconhecimento. Mas cuidado para isso não te enganar na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida do dia a dia da tua casa. Ele nos convida para sermos humildes como ele foi humilde. Temos compaixão como ele tem compaixão. E principalmente, ele nos convida para a nossa vocação. Derrube os templos do seu coração e construa uma vida onde somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Destrua os templos do seu coração e coloque Jesus no centro de tudo que você é e tudo que você faz. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos, nós orarmos e entregarmos o nosso coração a Deus, pedindo para Ele: Senhor, remova os templos dentro de mim. Remova os templos que a cultura criou na minha cabeça. E me dê, Senhor, me dê, Pai, as características da paz, da humildade e da compaixão que o Senhor tanto nos ensinou. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero agradecer por essa mensagem. De alguma forma eu sei que o Senhor planejou esse texto, essa mensagem, tudo isso que nós conversamos aqui. E humildemente eu queria pedir ao Senhor: Senhor, alinha as nossas expectativas com a realidade do Teu reino. Que nós possamos hoje orar mais uma vez: venha o Teu reino sobre nós, e que as expectativas desse reino sejam alinhadas no nosso coração. Que nós possamos entender quem é o Senhor, o que o Senhor fez e o que o Senhor espera de nós nas nossas vidas. Senhor Jesus, muda o nosso caráter, muda quem nós somos. Coloque dentro de nós a promoção da paz como prioridade, a justiça que o Senhor veio trazer para a terra. Deus, coloca dentro de nós a compaixão como uma marca evidente da nossa vida. Coloca dentro de nós, Pai, humildade. Nos livra, Deus, dessa busca desenfreada pelo reconhecimento, essa busca desenfreada por aplausos e holofotes. E, Senhor, em nome de Jesus, destrua todo e qualquer templo que nós usamos erroneamente como meio de adoração, o meio de chegar até o Senhor. Que nós possamos pôr Jesus, e somente Jesus, como centro de toda a nossa adoração e toda a nossa vida. Nós entregamos a nossa igreja, as nossas vidas nas Tuas mãos, no nome dEle. Meus amigos, recebam a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas, hoje e sempre, para que nós possamos ser luz para as nações e bênção para todos aqueles que estão perto de nós. Queridos, que essa semana seja uma semana abençoada, que você possa viver de verdade, na prática, tudo isso que nós conversamos aqui, e que Deus fale e continue falando profundamente ao teu coração. Fiquem com Deus, bom descanso, que Deus abençoe muito a família de vocês. Até mais! Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no céu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor,
ao Senhor.